Aleluia. 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 Oh, que atmosfera. Aleluia. Que Aleluia. grandioso é viver essa, né? Perceber essa presença. Meu Deus. Que grandioso. Eu fico imaginando como será lá. Como será lá. Oh, que festa será. Amém? Vamos orar. Pai, eu te louvo, te agradeço por este momento. Obrigada, Pai, pelo teu Santo Espírito, nosso mestre nessa noite, que vai nos ensinar, vai nos capacitar a avançar a cada dia mais. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos sentar. Obrigada. Se a gente puder dizer que esse momento é um vislumbre, meu Deus, como será? Como será? E sabe, hoje a gente vai falar um pouquinho, nós estamos no culto de ensino, nós hoje estamos aqui para aprender um pouco mais, e nós sabemos que Jesus, boa parte do tempo, quando a gente vai estudar os evangelhos, nós vemos que Jesus esteve ensinando. E um pouquinho mais cedo eu conversando com o Neide, e eu falo, eu tenho uma percepção no meu espírito, que quando a gente ensina, a gente está dizendo para o outro assim, caminhe com as próprias pernas, avance, corra, você é capaz, você é habilitado, você pode. É isso que nós estamos dizendo quando nós estamos ensinando, não é assim? Não é? No natural é assim que funciona, nós que temos filhos, ou nós que estamos no trabalho, quando a gente está treinando uma pessoa, quando nós estamos ensinando os nossos filhos, nós estamos falando assim, ei, você já consegue fazer isso, faça. E eu louvo a Deus por nós estarmos em um ministério que nos ensina o tempo todo. Aqui estamos aprendendo a orar, a nos comportar, a aprender a cultura do reino. Nós somos ensinados em todas as áreas. Você é grato por isso? Eu sou, porque eu sei qual é o dano que traz à vida de uma pessoa que não é ensinada na verdade. Como eu sou grata por essa verdade ter chegado até mim e porque eu fui ensinada. Então hoje nós vamos aqui aprender mais. Você está com expectativa? Você quer poder dizer assim, eu posso, eu vou fazer, eu consigo, e você vai dizer isso quando você aprender. Porque a verdade que liberta é aquela que é conhecida, e nós estamos aqui para conhecer a verdade a cada dia mais, amém? Oh, aleluia, glória a Deus. E não há nada melhor do que a gente aprender de como tudo começou, do início, né? Hoje nós vamos falar sobre o plano original, esse é o tema da mensagem. É o tema, vamos dizer assim, da nossa aula, né? Já que estamos no culto do ensino. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o plano original de Deus. Essa folha. A gente sabe que, desde o princípio, a gente já vê o livro de Gênesis, e eu acho interessante o cuidado que Deus teve de nos relatar como tudo foi criado, como tudo foi feito. Qual era o propósito? Qual era o propósito de descrever como ele fez tudo? Qual o motivo dele inspirar um homem para poder registrar isso, né? E o objetivo era o quê? Que a gente tivesse conhecimento de como tudo foi formado e da capacidade que Deus havia nos habilitado para ser. Porque quando Deus começou a criar as coisas, e a gente já conhece bem o capítulo 1 de Gênesis, ele vem falando assim, e Deus criou os céus e a terra. No princípio a terra estava, né, vazia e sem forma, e criou os céus e a terra. E houve dia, e houve noite, e animais, e foi seguindo uma sequência, uma ordem de tempo, de dia, cronológica. Amém? Mas sabe, queridos, que quando ele criou todas essas coisas, ele teve uma imaginação, ele teve uma ideia, ele pensou, disse e houve. Ele disse e foi criado. Ele disse e surgiu.
Ele disse e aconteceu. Não foi assim? Sabe, mas quando chega lá, no finalzinho do capítulo 1, no 6º dia, ele fala: façamos o homem. Ele não imaginou, ele se viu. Ele não imaginou, ele se viu. E assim houve. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele se viu. Sabe, queridos, quando o céu foi criado, o céu, quando a Bíblia fala desse céu, não é o céu, esse céu azul que nós vemos, mas é o céu, o lugar onde Deus, está. E eu acredito que toda a região celestial foi criada neste momento, assim como anjos. E tudo que há é o lugar que Deus está, amém? E Ele criou um lugar da terra, que era o lugar onde nós estaríamos, onde nós estamos. E o que aconteceu com isso? Havia todo um cenário. Imagine o Deus criando o homem e os anjos tudo na expectativa. Não foi assim? Tudo olhando. E eu fico imaginando a expectativa e falar assim: meu Deus, vai ser igual a Deus. Será que vai ser igual a Ele? E a expectativa de Deus ter visto algo tão perfeito, criado, igualmente a Ele. E Ele não precisou de um espelho para poder se ver. Ele olhou para mim e para você. E se viu. Porque a nossa imagem, a nossa criação veio dele. Amém? Irmão, onde você quer chegar? Pelo tema da mensagem. O que nós vamos ver? Que dentro desse período, depois lá vamos lá para o capítulo 2 de Gênesis. Obrigada, Pai. Não, vamos ficar no 1 por enquanto. Eu quero ler algo com você. 1:28, por favor. O Senhor é bom. 1:28 diz assim: e Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. O que Deus está fazendo aqui? Ele criou o homem e Ele está abençoando o homem. Ele está falando: peraí, eu te criei, mas deixa eu te capacitar, deixa eu te habilitar. Deixa eu falar para você o que você vai ter que fazer, o que você está pronto para exercer. E a gente vê Deus falando assim: sede fecundos. O fecundar é frutificar, é produzir, multiplicar, é aumentar a quantidade, amém? Quando ele fala enchei, essa palavra enchei, ela está dizendo assim: povoe, cresça, abrange, estenda as tendas, alargue, amém? E sujeitai-a, está falando sobre a terra, ou seja, ela pode ir contra você, então você tem que sujeitá-la a você. Então Deus, ele teve todo o cuidado de falar para o homem tudo que ia acontecer, tudo que ele poderia produzir. Mas quantos sabem que aqui em Gênesis 1:28 o homem ainda não tinha se manifestado? A criação do barro vai vir lá em Gênesis 2. Não é assim? E aí ele foi lá, soprou nas narinas e primeiro ele descansou no 7º dia. Vamos lá, Gênesis 2:4. Tá aí? Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Eu quero ficar bem aqui. Quando você lê o capítulo 1 de Gênesis, você não vê até a criação do homem a palavra Senhor. Deus criou, Deus viu, Deus criou, Deus viu. Mas quando ele faz o homem, ele fala o Senhor Deus. O Senhor Deus.
Até então, Deus era visto como Deus, ele se apresentava como Deus, por quê? Porque havia criatura, coisas. Mas a partir do momento que ele criou um ser humano, a humanidade, representada lá por Adão, que migra para mim e para você, ele se apresenta como Senhor Deus. Ele inspirou o autor para falar Senhor Deus. Por quê? Porque ele estava falando assim: eu sou a sua imagem, eu sou o seu Senhor, eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu que vou ter autoridade e você me reconhece como tal. Então, até então, ele só era Deus. A partir do momento que eu e você fomos criados, ele falou Senhor Deus. Amém? E aqui ele fala: quando o Senhor Deus os criou, e continua, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Viu? O homem só tinha sido criado por dentro, Deus só havia dito. Mas uma neblina subia na terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden. Vamos ficar até aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Jardim não é selva. Jardim é algo organizado, é algo preparado. Imagine quando você está preparando o quarto de um bebê, você coloca as coisas no lugar, as mulheres vão me entender. Você quer harmonizar cores, você quer colocar utensílios que vão ser úteis, que vão suprir a necessidade no seu momento para assistir o bebê. Então houve todo um preparo. Deus criou um jardim, algo que tinha suprimento, algo que era preparado totalmente para o homem. Amém? E o que aconteceu? Ele plantou ele lá no Jardim do Éden, e Deus teve o cuidado de explicar o que era, onde estava o Éden. Na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Vamos pular lá para o versículo 10. E saía um rio do Éden. No Éden havia um rio para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. Por que Deus teve esse cuidado de falar do rio e desse rio que se partia em 4 braços? Se eu tenho 4 braços, falando geograficamente, estou dizendo assim, ele está cercado. E o cuidado de falar esse nome. Queridos, quando eu vou ler a Bíblia, que eu vou estudar, eu fico me perguntando por que Deus quer falar essas coisas para mim, amém? E hoje a gente vai aprender junto. Pison significa o quê? Cadê? Onde é que eu parei aqui? Pison? O primeiro chamava-se Pison, quer dizer aumento. Deus estava preparando um lugar onde o homem ia ficar, que um braço do rio que estava regando o jardim, ele ia trazer o quê? Aumento. E o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. O homem estava cercado de ouro. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix, pedras preciosas. O segundo rio chama-se Gion. O que Gion significa? Gion significa correnteza. Vamos dizer, abranger, expandir, correr. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, que significa velocidade, rapidez. E o que ocorre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Eufrates significa frutificação, frutificar. O homem ele estava cercado de um rio, onde ele teria habilidade para frutificar, aumentar, produzir e de uma maneira veloz. Esse foi o local que Deus preparou para o homem. Amém?
Esse foi o local que Deus preparou. Além de o local estar pronto, o que Deus falou para o homem? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos e sujeitai. Ou seja, Ele te deu autoridade, domínio e capacidade. Esse é o plano original. O nosso plano original é de produzir, reproduzir e usar de autoridade. E estamos cercados de aumento, velocidade, crescimento e rompimento. E totalmente frutífero. É assim o plano original de Deus. Só que nós sabemos que, infelizmente, veio um capítulo próximo, que é o capítulo da tragédia, né? Adão vacilou. Mas olha só que interessante. Vamos no versículo 15. Vamos continuar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Senhor Deus colocou no jardim do Éden. Depois que ele mostrou o que era, falou para o homem o que ele era capaz de fazer e disse: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para que, diga, cultivar, guardar. E olha só o que está escrito no versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Diga, Deus deu uma ordem. Então vamos lá. Vamos começar a ministração então, como diz nosso pastor. Você viu que o homem foi totalmente habilitado, capacitado, instruído, ele não foi enganado, amém? Diga, eu não fui enganado. Adão também não. E o que aconteceu aqui? Deus, ele deu uma ordem. Por que Deus deu essa ordem? Imagine você, eu não posso confiar a minha casa a uma pessoa que eu, vamos dizer, acabei de conhecer, ou que eu gerei, meu filho. Eu não posso criar a responsabilidade da autoridade para o meu filho, para dominar a minha casa. Por quê? Porque ele ainda não é habilitado, ele não é capacitado. Mas você vê que Deus confiou tanto em Adão para deixar ele guardar, cultivar um jardim. E ainda falou assim, expande, cresce, multiplica. Por que Deus falou para ele multiplicar? Porque o restante da terra estava totalmente vazia. Deus havia criado as coisas, mas elas precisavam ser ordenadas, elas precisavam ser povoadas, multiplicadas. Tudo que Deus criou estava ali no Éden. O que foi o Éden, o jardim ali para Adão e para Eva? Um modelo. Diga, um modelo. Era um modelo para que o homem reproduzisse em todo o restante da terra. Diga, a minha casa é um jardim e é um modelo. Amém? Eu não sei nem por que falei. Pronto, falei. Olha só. E aí, o que aconteceu? Adão, ele vacilou. Porque ele não cultivou, ele não guardou e ele não obedeceu. Deus diz, cultive, guarde e deu uma ordem. Cultive, guarde e deu uma ordem. Amém? E ele não obedeceu. E muitas vezes a gente sabe a capacidade que temos, por quê? Porque a gente viu que ao longo da história, por que Deus criou esse jardim? Era o lugar de quê? Era o lugar onde havia manifestações espirituais. Por quê? Porque Deus estava lá na virada do dia, amém? E havia manifestações naturais, amém? Por quê? Porque havia as coisas que Deus havia criado e havia o homem. É natural? E espiritual também? Também. Então o céu era nada mais do que o jardim do Éden, era nada mais do que um ponto de conexão entre o céu e a terra. Por quê? Porque ali era o ponto onde Deus ia se manifestar, onde Deus se fazia presente. Então o jardim era onde Deus se apresentava. Amém? Era um ponto de conexão. E o que Deus queria? Que Adão expandisse essa conexão, povoasse a terra, multiplicasse, dominasse para todo o resto. Deus não ia criar o jardim do Éden para que ele morasse, ele já tinha o céu. Era um ponto, sabe aquele ponto de encontro? Como se fosse aqui a igreja, nosso ponto de comunhão, de encontro, era o jardim que Deus criou. Era esse o propósito. E o que aconteceu? Ele
não obedeceu, não cultivou. E o que era esse ponto? Aí Deus, na sua misericórdia, com esse infinito amor, Ele falou o quê? Gente, o meu desejo é estar com vocês. Vocês são minha família. Eu criei você à minha imagem, à minha semelhança. Eu não consigo me separar. É meu desejo. E aí, lá para Moisés, ele pega e diz: Moisés, constrói um tabernáculo. E aí, lá vai ser o lugar, o nosso novo Éden, o nosso novo jardim. Lá o sacerdote vai encontrar e vai poder ir lá e vai ter um encontro comigo. Sabe, mas quando a gente vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra habitou entre nós, ela quer dizer tabernáculo. Deus se faz presente hoje conosco. Eu posso dizer para vocês que hoje o nosso Éden está aqui, no nosso espírito, no nosso coração, porque Ele mora aqui. Primeiramente Ele visitava o sacerdote, hoje Ele faz morada. Ele restaurou todo o plano para o original. Você se alegra com isso? Obrigada, Senhor, porque Jesus reconquistou e tomou esse ponto de comunhão, de conexão. Ele reestabeleceu esse jardim do Éden que foi construído para nós. E hoje nós podemos contemplar e viver o plano original. Qual é o plano original? Hoje eu posso crescer, hoje eu posso avançar, hoje eu posso prosperar, hoje eu posso multiplicar, hoje eu tenho autoridade para dominar, hoje eu sujeito, e isso já está estabelecido. Isso já foi conquistado. Sabe, queridos, mas eu quero trazer você mais uma vez aqui para esse versículo 15 de Gênesis 2, versículo 15. Porque eu fico imaginando um homem num jardim, um lugar que a palavra diz que havia fruto de todas as espécies. Gente, não me interpretem mal, mas a única coisa que a gente viu Adão fazer foi dar nome aos animais. Ele conseguiu fazer isso em um dia, será? Foi a única coisa que ele conseguiu fazer com Deus. E ele tinha tudo para poder fazer muito mais e muito além. E Deus confiou isso a ele. Agora você imagina a confiança que Deus tinha em Adão. Tinha acabado de criar, Adão nunca tinha administrado nada. Mas sabe que quando Deus nos capacita, Ele não confia, não é somente pelo nosso entendimento, mas é porque Ele nos entrega a sua bênção e o seu Espírito para nos capacitar, para nos fortificar, para falar assim: você vai avançar. E foi isso que Ele fez com Adão, foi isso que Jesus conquistou. Por isso que lá em Atos Ele fala: ei, não vão para lugar nenhum ainda não. Vocês ainda não estão totalmente prontos. Vocês precisam esperar. E o que acontece? O batismo do Espírito. Agora ele fala: vaza, vão, ide, pregue, e cure, e vamos lá, alcance toda a terra. Não é assim? Então, você fica imaginando que Adão, ele se limitou por conta de um ato errado. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque é a posição que Cristo reconquistou. Mas o posicionamento que tem que se manter é responsabilidade minha e sua. Cristo reconquistou essa conexão, mas se manter nela é responsabilidade minha e sua. Amém? Então vamos lá, está aí já, versículo 15. Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar. Primeiro vamos falar dessa palavra cultivar. Se Adão estava no jardim, vamos colocar, eu imagino Adão no sentido de zelar, de manter. O que é cultivar? No hebraico essa palavra significa servir. Cultivar é servir. Então Adão ia servir ao jardim. Nós visitamos um local no início da semana, onde meu esposo vai fazer um evento, e eu via tanto amor no olhar
da proprietária, porque lá tem tantas plantas, tantas espécies, que por um momento eu falei, meu Deus, será que o Éden era assim? O jardim era assim? Eu fiquei deslumbrada. Um pomar, uma excelência. Tem coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu comi fruta que eu nunca tinha comido. Eu vi pé de fruta que eu nunca tinha visto. E eu falei, meu Deus, como terá sido o jardim do Éden? Porque ali era alcançável aos nossos olhos, né? Mas eu fico imaginando Adão. E o que Adão tinha que fazer? Cultivar. E eu fiquei olhando a posição daquela mulher cultivando. É um amor, é um zelo em servir. E ela foi mostrar uma planta. Porque eu viajei. E aí eu falei para molhar, mas eu não expliquei direito que era para molhar só 1 ou 2 vezes na semana. Aí a bichinha quase morreu, eu tive que mexer nela. E estou colocando aqui, e ela está revivendo. Ela não desistiu. Servindo aquela planta. Sabe, muitas vezes a gente tenta pegar na mão do irmão, fazer ele levantar, e talvez a gente jogou água demais, ou jogou terra demais, ou não jogou adubo que merecia ser, e a pessoa está quase morrendo, você fala, já morreu, deixa para lá mesmo. Sendo que a gente foi criado para cultivar, servir. Cultivar é servir. Sabe, hoje o sistema do mundo é totalmente ao contrário, como todos nós já sabemos. A gente anda na contramão, enquanto o sistema do mundo está falando, extraia, sugue, pegue só o que presta, absorva só o que é bom. Está te servindo? Estou perto, não está? Lança fora. E o Senhor está falando assim, cultive, regue, faça produzir mais, multiplique mais. Sabe? E eu fico imaginando como é que é o amor de um jardineiro, né? Ele está totalmente comprometido, trazendo assim para o meu natural, eu fiquei pensando, o que um jardineiro faz? Nunca tinha parado, o que um jardineiro faz? Ele volta, limpa, o que é? E eu fui ver, fui buscar até faixa salarial, eu falei, gente, como é que é essa vida de jardineiro? Porque eu vi tanto amor naquela mulher por aquele local, por aquelas plantas, que eu falei assim, o que ela ganha? E quando eu pensei isso, ela saltou da boca dela. Ela falou, todos os anos eu sou presenteado com essa flor. Eu acho que eu não mandei, depois eu mostro para vocês a foto. Ela é presenteada só em ver a planta florescer. Sabe que a gente pode ser presenteado com a vida dos outros só vendo eles florescer? Só vendo eles crescer. A gente pode muito bem se alegrar, passar um ano regando, adubando, poldando, para no tempo certo você ver ele florescendo. Como é gratificante ver as pessoas produzindo, reproduzindo, multiplicando. Sabe, isso começa mesmo até dentro da nossa casa. Às vezes a gente está tão cuidado, tão preocupado, no sentido de falar assim, atento, tá? Não é preocupado no sentido ruim, mas tão atento com o jardim do outro, e às vezes a gente esquece do que Deus confiou, do jardim que Deus confiou a nós. E muitas vezes nosso jardim morre, por falta de um cuidado, por falta de uma palavra, por falta de água, de adubo, e você está olhando se o do outro está verde, você está olhando se o do outro está produzindo flor. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Ele criou para cultivar o jardim onde ele foi plantado. E o Senhor colocou Adão lá, naquele jardim, para cuidar e cultivar de lá. Era isso que o Senhor queria. E dali ia multiplicar, porque ele foi capacitado para poder reproduzir isso. E sabe quantas vezes a gente para pensar, e eu falei, gente, um jardineiro, ele só serve as plantas. Só serve. O nosso cultivo, essa ordem que Deus fala aqui, cultive. Você vai cultivar. É só você servir. Irmã, aonde? No seu trabalho. Sirva com um sorriso, sirva com a palavra. Cultive um abraço. Cultive um testemunho.
talvez vai edificar alguém. Dentro da sua casa, cultive o amor, como nós já falamos aqui uma outra vez. Na igreja onde você congrega, sirva. Sabe, se envolve em ver o outro crescer, em ver o outro florescer. Amém? Aleluia. Então vamos avançar. E o guardar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Guardar. Meu Deus, que responsabilidade. Por que Deus ia falar para Adão guardar, sendo que não tinha nada de ruim do mundo? Guardar de quê? Será que Deus não sabia? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Porque Deus ele não ia dar uma instrução sendo que não tivesse propósito. E havia um propósito para que ele guardasse aquele jardim. Porque aquele jardim era o ponto de quê? De comunhão. Era onde Deus ia visitá-lo, era onde Deus ia ter conexão com ele, é onde Deus ia estar ali ensinando. Eu acredito que cada passeio na virada do dia que o Senhor iria fazer com Adão era um discipulado. Acho que era um aulão, intensivão. Devia ser massa demais. Devia ser legal. Eu falei, ai Deus, eu quero esse intensivão do Senhor todos os dias. Vamos passear comigo pelo meu jardim? Me mostra o que está errado. Me mostra onde eu estou falhando, onde eu não estou cultivando. Eu acredito que essa virada do dia deveria ser o ápice do dia de Adão. E quando ele fala guardar, era porque tinha um propósito, tinha um motivo. Mas eu acho que Adão não estava muito conectado, ele não estava muito antenado. Porque quando mais seguinte, que se a gente for ler o próximo capítulo, a gente vai ver que Eva ofereceu o fruto a Adão. Eu não acredito que ela tenha gritado por dizer que ele estava longe. Eu acredito que ele estava perto. E eu só posso oferecer algo para alguém que está perto. Eu não posso oferecer nada para alguém que está do outro lado da rua, a não ser que eu grite e o chame. Não é assim? Então eu acredito que Adão estava perto. Ele não guardou. Como ele não guardou? Porque ele não disse não. Muitas vezes a nossa palavra, dizer não, é o nosso guardar. Quando eu digo não, muitas vezes eu estou dizendo, eu estou guardando. Quando eu digo não ao pecado, eu estou guardando a minha salvação. Quando eu digo não ao sistema do mundo, eu estou guardando a palavra no meu coração. Quando eu digo não aos meus filhos, eu estou protegendo ele, disciplinando ele naquilo que eu acredito. Quando a gente diz não, a gente está se livrando, ou muitas vezes livrando de algo, de alguma situação. Quando eu digo não para as coisas do mundo, eu estou falando, ei, eu tenho um sistema que eu vivo, eu estou inserida no reino. Então, muitas vezes o nosso não é o nosso guardar. Não é ruindade, não é implicância, mas é o guardar. Amém? E sabe que Adão ele não guardou, porque ele disse sim para quando foi comer o fruto. Ele não disse com a sua boca, a Bíblia não diz isso, mas com a sua atitude ele disse sim. Então, às vezes a gente fica omisso em falar coisas para que a nossa vida seja guardada. E o que a gente tem que guardar? Guarde o seu coração. Não é assim que Provérbios diz? Que dele provém todas as fontes de vida. A gente tem que guardar o quê? A nossa mente com o capacete da salvação. Não é essa outra instrução que nós temos lá em Paulo. Paulo nos ensina dessa maneira. E sabe, queridos, que o mundo vem bombardeando a gente para poder não dizer não. Tem teorias que falam que você nem pode dizer não para o seu filho. Não ensine dizendo não. Como assim? Não posso dizer não? Como é isso? Ah, você não pode dizer muito não porque é muito negativo. Como assim? Um sim trouxe um dano para toda a humanidade, até que Jesus chegasse e resgatasse todo. Foi uma longa história. Uma longa história. Por falta de um não. Por mais que ela já tivesse experimentado o fruto, se Adão tivesse falado assim, não, eu não, peraí, você comeu?
Cadê o meu Senhor? Porque ele já tinha se apresentado como Senhor, lembra que a gente leu? Cadê o Senhor? Você comeu mas não aconteceu nada? Peraí, deixa eu perguntar para ele o que é isso. E muitas vezes a gente vai avançando na história do não tem nada a ver, todo mundo faz. Vocês já ouviram isso? Quem é pai e mãe de adolescente, pré-adolescente, escuta, né? Tem nada a ver, todo mundo faz. Lá em casa tem uma história, vai o pessoal da escola, vai todo mundo, você não é todo mundo. Ah, mas você é... Ah, eu sou. E é engraçado, todas as vezes que eu deixo eles na escola, vocês representam quem? Jesus, mãe. Quem habita em você? O Espírito Santo, mãe. Eu falei, amém. Eu não estou daqui para dentro, mas o Espírito está em todo tempo. Fica na paz, querido, vai ser um sucesso a aula. Já sabe, porque vai crescer com uma consciência. Porque muitas vezes eu não vou estar presente, mas ele vai ter autoridade de lembrar quem está dentro dele e o que ele vai ter que responder. Se vai ser um sim ou se vai ser um não. Amém? Talvez Eva não teve essa consciência, não foi tão ensinada, a gente não sabe, né? Mas por que não dizer não? E a gente precisa muitas vezes dizer não. Isso é crescimento, isso é avanço, isso é a renúncia. Ela traz sim crescimento, sim. Não é só a gente dizer amém, amém, que está tudo certo. Não. E sabe, queridos, veio algo no meu coração agora. Eu digo aos cabra-machos da igreja, muitas vezes coisas chegam por falta de um não de uma voz de um homem. Muitas vezes a família passa por situações por falta de um não de um homem, de uma voz ativa, daquele que guarda, porque a ordem para guardar e para cultivar foi dada a Adão. Eva chegou para cooperar. Amém? Então, queridos, nós estamos aqui para ser submissas. Amém, mulheres? A homens, sacerdotes, homens que saibam dizer não para as investidas. Assim é uma mulher submissa. Assim se torna fácil e leve, Carlene. Fácil e leve ser submissa. Amém? Se Adão tivesse dito não, nada precisaria ter chegado ao ponto que chegou. Por falta de uma palavra, de uma autoridade. E ele já... mas ele poderia ter dito... Não, ele não mandou antes lá. Deus não falou sujeitai? Então era tudo. Ele podia falar para aquela cobra lá, para a serpente, né, que foi induzida, cala a boca. Ele poderia ter dito para Eva, ei, não. Você comeu, então peraí, que agora eu vou ter que resolver outro problema. Mas muitas vezes a gente sofre danos por falta de um não, como eu falei no nosso lar, de um cabeça, do nosso sacerdote, ou muitas vezes a gente sofre danos por a gente mesmo não aprender a dizer não. Não até para amigos. Para pessoas que nós estamos associadas. Ei, hoje não, eu estou me preparando. Hoje não, eu estou com esse foco. Hoje não, eu estou com esse propósito. Hoje não, eu estou com outros planos. E é simples dizer não. No princípio pode ter dificuldade, mas é tão gratificante porque eu tive que aprender a dizer não para muitas coisas. E os meus nãos têm me feito avançar. Os meus nãos têm me feito crescer. Têm me feito correr a carreira que Deus propôs para a minha vida, que eu disse sim, não foi imposta. Sabe, é gratificante você poder dizer e falar, e olhar e falar assim, ei, tá tudo do jeito que eu fui preparada para fazer. Tá tudo da maneira que Deus me projetou para reproduzir. Eu sou a imagem e semelhança dele, eu estou reproduzindo ele. Então, tudo em mim tem que estar da mesma forma. O meu jardim tem que estar perfeito, assim como o jardim que ele criou lá no princípio. Porque foi esse jardim, essa situação que Jesus restaurou, que Jesus conquistou. Porque lá não tinha doença, lá não tinha pobreza, lá não tinha falta. Nós vimos que era um lugar que estava cercado por 4 rios, totalmente para que o que Adão precisasse ia suprir. Então foi essa posição, e é essa posição que nós temos que estar hoje.
da mesma maneira que Adão estava naquele jardim, exatamente como o plano original. Qual é o plano original de Deus na minha vida? O plano original de Deus para minha vida era esse. Eu casada, com meu marido, com meus filhos, nós crescendo, trabalhando juntos, prosperando, servindo ao Senhor. Qual foi o plano que o mundo me apresentou? Separação, divórcio, filho iniciando um problema. Não, eu quero viver o plano original. Como é o plano original? Aqui nós temos o plano original da humanidade, mas qual é o plano original de Deus para a sua vida? Qual o local que Ele precisa recolocar? Qual o ponto do jardim que você precisa ser inserido novamente? Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu o quê? Não, lhe deu o quê? Vamos parar nessa ordem aí. Quem dá ordem é alguém que manda. Não é assim? Por quê? Ele já havia se revelado como Senhor. Então, ele tinha o senhorio naquele lugar e na terra. A Adão ele deu a autoridade para dominar todas as coisas. Amém? Então, ele deu uma ordem. Agora, o objetivo de Deus dar essa ordem era ele estar falando assim: eu sei que você me serve. Eu sei que eu sou o seu Senhor. Eu te gerei, eu te criei, eu te capacitei. Você é minha imagem, a minha semelhança. Eu sei que você vai reproduzir tudo aquilo. Nós temos uma comunhão. A gente vai crescer, eu vou te ensinar coisas, mas eu vou te dar uma ordem. Não faça isso nem isso, e a gente já sabe qual é essa ordem. Sabe, queridos, a submissão ao senhorio de Deus faz parte do plano original. A nossa submissão à palavra faz parte do plano original. Quantas vezes a gente pode dizer, meu Senhor, e a gente canta e louva. Quando a gente entende, chega o conhecimento, a gente faz essa confissão. Mas e quantas vezes a gente se comporta como Adão? Ouvia que ele era o Senhor, mas não se comporta como ele sendo o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? A palavra. E aqui ele está falando, o Senhor Deus, Ele é o Senhor. Ele que tem autoridade sobre a nossa vida. Ele que sabe o melhor, Ele que planejou tudo. Ele que planejou a minha vida. A palavra diz que desde o ventre da minha mãe, Ele já sabia os meus dias, já tinha escrito tudo. Ele não é o meu Senhor? Ele não sabe os planos da minha vida? Como não me submeter a isso? Como não ser submissa a isso? Quando a luz chega, que a gente entende que Ele é o nosso Senhor, que Ele não é apenas só o nosso Salvador, mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, a gente entende e age conforme todas as instruções. O plano original é de Deus falando assim: ei, siga as minhas instruções, que você vai crescer, vai prosperar, vai avançar, vai estar totalmente suprido e vai viver nesse jardim que não lhe falta nada. Quando a gente entende a submissão ao senhorio de Deus, ao senhorio da palavra nas nossas vidas, o que a gente está falando assim? Ei, eu confio em tudo que você disse e assim será. Adão podia ver tudo que foi criado, deu nome a todos os animais, ele deve ter pensado, meu Deus, olha só a criatividade que eu tenho, o poder que eu tenho, o lugar disponível, mas totalmente incapaz em agir conforme o senhorio. E muitas vezes a gente se pega nessa posição. Não, ele é o meu Senhor, Não, mas se for para precisar ajudar nisso, se for para poder servir esse irmão, ou então se for para fazer isso por aquele fulano, não.
está condicionando. E as nossas ações não são condicionadas às situações ou às coisas. As nossas atitudes, as nossas ações são condicionadas ao Senhor da nossa vida. E quando a gente condiciona isso ao Senhor da vida, o que a gente está falando? O plano dele original é eficaz. Eu sei que eu vou colher, eu sei que eu vou frutificar, eu sei que eu vou avançar e eu sei que eu estou sendo suprido. Quando a gente tem esse entendimento, Adão infelizmente não foi rápido para pensar. Não sei se é porque ele era homem, mas enfim. Ele demorou um pouco para pensar sobre isso. Eu acredito que se ele tivesse pensado um pouquinho, ele teria acordado, né? Olha. Quando você não é submisso à palavra, você está sendo submisso ao sistema do mundo. O sistema do mundo, ele diz como você deve agir. A vida te leva, a situação te leva. Mas o sistema no reino de Deus, o plano original de Deus é falar: eu estou te conduzindo, eu estou te instruindo. Como eu falei, Deus vinha na variação do dia e chegava para Adão e dava todas as instruções e falava e revelava. Não precisaria mais nada do que isso. Mas Adão, ele se despertou para algo mais. Totalmente equivocado, errado, nós sabemos, mas louvo a Deus pela vida de Jesus, porque ele foi submisso em todo o tempo. Ele cumpriu todo o propósito. E hoje nós temos aquele que habita em nós e nos conduz em triunfo em todo o tempo, desde que a gente reconhece esse senhorio e pratica em todo o tempo, ouvindo, recebendo, praticando e totalmente em amor, um coração ensinável. Adão já tinha sido instruído para não comer, mas ele se achou que deveria aprender algo novo. Mas sabe que tudo que é novo que a gente precisa aprender só é renovado, só vem através da palavra, não vem nada de fora. Não tem nenhum outro momento, nenhum outro alimento, nenhuma outra pessoa que possa trazer coisas mirabolantes, espetaculares, mágicas para poder resolver a sua vida. Vem tudo da palavra, vem tudo do que vem de Deus, porque Ele te gerou, Ele te criou e Ele te capacitou para isso. Então, quando a gente literalmente está buscando coisas, a gente está perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. E não há tempo mais para perder tempo. As coisas estão aí, a gente vê a palavra de Gênesis a Apocalipse. Aqui em Gênesis fala do jardim, que era o local que vinha, mas lá em Apocalipse, vamos ler lá, só para trazer aqui onde é que eu anotei. 21, Apocalipse 21. Só para dizer algo que veio ao meu coração agora. O nosso reconhecimento ao senhorio do Senhor, ele não é só evidenciado com as nossas palavras. Como eu disse, a nossa atitude fala muito mais. Todos aqui de casa, né? Todos conhecem meu esposo? Amém? Todo mundo sabe, levanta a mão, esposo. A mão, irmão. A mão, irmão. Eu reconheci que ele é meu esposo, mas o meu dia a dia, a minha reação com ele vai demonstrar se eu reconheço ele como aquele que eu auxilio, que eu sou submissa. Então, muitas vezes o nosso reconhecer não é só de falar. Eu reconheço que ele é meu esposo, mas eu preciso reagir na minha vida e na vida dele como ele sendo meu esposo. Não é diferente com Deus. Eu reconheço os meus filhos, mas o cuidado, o zelo, o guardar, o cultivar é preciso ser manifesto nas atitudes do que eu ensino na vida deles. Reconhecer e reagir. Reconhecer e reagir. Isso manifesta a submissão que você tem ao senhorio da palavra na sua vida. Amém?
Vamos lá, Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Vamos ficar até aqui. Deus criou ali o jardim de conexão, mas você viu que ele não mudou? Em Apocalipse ele continua revelando. Aí não vai ser mais um jardim, uma cidade, e ele estará conosco. E a gente vai poder desfrutar da sua presença. Ele morando, o próprio Deus no meio de nós. Hoje nós temos o Espírito em nós, mas logo, logo, o que a Bíblia nos diz, o que a palavra nos diz, para você ver como é constante o desejo de Deus de estar conosco, dessa comunhão, dessa conexão. Não foi perdido no jardim, não está sendo conectado agora por esse tempo que estamos vivendo, mas assim será até a vinda dele, até a cidade, até a nova Jerusalém ser estabelecida. Deus não mudou, ele ainda quer, ele deseja e ele permanece totalmente disponível para essa comunhão, essa mesma comunhão que ele teve lá no Jardim do Éden com Adão. Esse plano original, ele não foi perdido, ele não foi desligado, ele não foi descartado, mas totalmente restaurado em Cristo Jesus, para que nós vivêssemos tudo aquilo que ele descreveu lá no início, para que a gente pudesse desfrutar hoje. Ah, irmã, mas vai vir essa cidade, vai ser tudo bem. Não, o céu vai se manifestar aqui hoje em nossas vidas, porque nós não oramos assim? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então assim será. No céu lá não vai ter falta, no jardim não tinha falta. Aonde a presença de Deus está, não há falta. Aonde a presença de Deus está, não havia desordem, não havia intriga, não havia esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, havia o cultivo, o servir. Deus servia a Adão e Adão servia ao jardim. Totalmente uma parceria, uma troca, uma comunhão, um trabalho em unidade, uma família totalmente inteirada e acordada no mesmo propósito, na mesma visão. Assim hoje somos nós, o Espírito em nós, na mesma visão e na mesma concordância, correndo a carreira para o mesmo alvo, que é completar e seguirmos e viver nessa cidade, a nova Jerusalém, com uma comunhão totalmente restaurada e suprida em Cristo Jesus. Amém? Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Glória a Deus. Então, quero orar por você, agradecer, foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu quero te incentivar a cultivar o jardim na sua vida, esse Éden. Guarde a sua mente, cultive o seu coração, o seu espírito, regando ele sempre com a palavra do Senhor, sendo submissa ao senhorio de Deus, e você vai desfrutar desse mesmo ambiente de abundância e de comunhão. Amém? Pai, eu te agradeço por esse solo fértil que recebeu a sua palavra, que é a sua semente incorruptível, e tudo que foi dado a nós, Pai. Assim como o Senhor entregou a Adão, assim como o Senhor confiou atribuições a Jesus, nós nos comprometemos, Pai, em guardar, cultivar e ser submissos. Obrigada, Pai, porque o teu plano original se faz presente em nossas vidas, e nós vamos desfrutar de cada benefício, de cada bondade,